Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com o tema resíduos sólidos e nós vamos falar especificamente sobre a reciclagem, tá? Vocês já viram que o lixo descartado pode ter diferentes destinos, né? Mas será que existe alguma forma de diminuir a quantidade de coisas que se vai para o lixo? A reciclagem é a utilização, tá, de materiais descartados para fabricar novos produtos. Então, por exemplo, o papel pode ser usado na produção de jornal, embalagens e assim por diante. O metal, o vidro e o plástico também podem ser reciclados, né? Nem todos os tipos desses materiais podem ser reciclados. Por exemplo, o papel carbono, os clipes de papel e os espelhos, por exemplo, não podem ser recicláveis, tá? Reciclados. Então, para exemplificar a importância da reciclagem, né, vamos prestar atenção aqui nessas informações a seguir aqui sobre a reciclagem do papel. Vamos usar este como exemplo. O papel é fabricado principalmente com a celulose extraída de árvores. Cada tonelada de papel reciclado equivale a cerca de 20 árvores que deixaram de ser derrubadas. O processo também poupa energia, uma vez que a reciclagem do papel gasta menos energia do que a produção de papel com a celulose das árvores, tá? Da mesma forma, ao reciclar alumínio e vidro, é possível diminuir o consumo de minerais e economizar o quê? A energia, né? Segundo dados, tá, da Associação Brasileira de Indústrias, né, PET, em 2016 foram reciclados 51% das garrafas PETs produzidas no Brasil. Com isso, há benefícios sociais e econômicos, né, gerando a renda e emprego e beneficiando cooperativas de catadores de material reciclável, além de benefícios ambientais, tá? Já que diminui a necessidade de matéria-prima extraída do petróleo e o volume do lixo propriamente dito. A reciclagem confere outras vantagens: reduz a poluição do solo e da água com os produtos tóxicos, diminui o volume do lixo que vai para os aterros sanitários e os lixões, né? Isso é muito bom porque nas cidades há cada vez menos espaços livres e os lixões e aterros já instalados estão ficando sobrecarregados, e isso aumenta o risco de poluição do ambiente e da contaminação das pessoas, né? Além disso, gera trabalho para muita gente nas usinas de reciclagem, na coleta de materiais e assim por diante. Nessa imagem aí que aparece para vocês, estão expostas alguns símbolos, tá, de reciclagem. As três setas que aparecem em alguns deles representam os três grupos que precisam trabalhar em conjunto para que a reciclagem funcione. E quais são esses grupos? As empresas que fabricam o produto, os consumidores e as usinas de reciclagem. Então, aonde nós vamos ver as três setas? Aqui é um exemplo, aqui é outro exemplo, e aqui é outro exemplo de onde a gente tem as três setas, tá? Os tipos de plásticos são indicados por números, como esse númerozinho que aparece aqui, ó, aqui dentro, número 1, tá? Já o mesmo símbolo com o número 3, por exemplo, né, no centro indica o policloreto de vinila, que é o PVC, usado em encanamentos ou esquadrias. Dando continuidade, então, nas cidades que adotam o sistema de coleta seletiva de lixo, né, os diversos tipos de material, ou seja, metal, plástico, vidro, papel e restos de alimentos, podem ser separados pelos moradores. Então, nas ruas dessas cidades existem coletores coloridos, um para cada tipo de lixo, e o material a ser reciclado é então recolhido e encaminhado para as usinas de reciclagem. Quando eu vejo essa questão desta imagem, é muito interessante que, mesmo tendo a oportunidade, né, desse tipo de coleta seletiva, as pessoas precisam ser educadas para que possam depositar corretamente o que é plástico no plástico, o que é metal no metal, o que é vidro no vidro, né, o que cada um corresponde. Peço que vocês façam o seguinte: quando vocês tiverem oportunidade e passarem por um local que tenha esse tipo de coletor,
vejam lá no metal o que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar, além de garrafas de refrigerante, né? Vocês vão encontrar o canudo, porque normalmente a pessoa não separa o canudo, e o canudo ele não é no metal, o canudo é no plástico. Aproveito aqui essa imagem para chamar a atenção aqui, ó, nesses símbolos que aparecem, ó. Os 4 primeiros são recicláveis. O lixo orgânico, ó, ele não é reciclável nesse sentido. Ele daí serve para fazer a compostagem, tá? Então isso é importante. Mesmo que a cidade onde você mora não tenha coleta seletiva, separe o lixo em 2 recipientes, né, para facilitar, ou seja, os recicláveis, que são os papéis, plásticos, vidros e metais, e os não recicláveis, como o resto de comida, né? Por quê? Porque existem trabalhadores informais, conhecidos como catadores, que recolhem esse material em muitas regiões, tá? E vivem, né, desse serviço aí, tá? Então, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.